Meu nome é Gustavo Dalpian, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre interdisciplinaridade e a formação de pesquisadores. Então, eu preparei essa apresentação para ser transmitida no primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Gostaria de agradecer ao pessoal da Unifal pelo convite para vir falar sobre esse tema, ou para falar sobre esse tema. Eu sempre gosto muito de falar sobre interdisciplinaridade, já que eu estou na UFABC desde o ano de 2006. Fiz parte da primeira turma de professores contratados nessa universidade no ano de 2006. Na verdade, esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de agosto de 2020 e ontem, 1º de agosto, eu completei 14 anos desde que eu estou trabalhando na UFABC. Esse vídeo vai ser exibido provavelmente na primeira semana de setembro de 2020 e nesses tempos estranhos de pandemia é importante que a gente contextualize a época em que as coisas são gravadas, porque as coisas estão mudando muito de uma hora para outra, certo? O cenário nacional, o cenário internacional está mudando muito de uma hora para outra por causa dessa pandemia, então é importante que a gente sempre mencione qual é que é o tempo dessas falas que nós estamos colocando aqui, certo? Bem, não tem como eu falar de interdisciplinaridade sem falar um pouco sobre a UFABC, certo? Que é a minha universidade, a universidade onde eu trabalho e que é uma universidade interdisciplinar, certo? Então, provavelmente eu já contaram um pouquinho dessa história para vocês, mas eu vou reforçar um pouco. Então, a UFABC, ela está situada na região metropolitana de São Paulo. Aqui está São Paulo, certo? Aqui está Santos, o litoral, e a UFABC tem um campus na cidade de Santo André e um campus na cidade de São Bernardo do Campo, certo? Como eu falei para vocês, ela tem 14 anos de vida e a construção da UFABC veio da conglomeração de duas frentes, certo? Havia uma demanda de longa data da região do ABC paulista pela construção de uma universidade pública na região, certo? Isso data dos anos 1980 e, ao mesmo tempo, no começo dos anos 2000, a Academia Brasileira de Ciências lançou um documento muito importante, por sinal, para a UFABC, chamado Subsídios para uma Reforma da Educação Superior. Esse é um documento riquíssimo e muito atual até os dias de hoje, certo? E esse documento que subsidiou, que deu indicativos de como a UFABC deveria atuar. A UFABC foi criada pela Lei 11.145, em 2005, pelo presidente Lula, certo? Então, se nós olharmos pela lei, a UFABC vai completar 15 anos, apesar de que a gente comemora o nosso aniversário, a UFABC comemora o seu aniversário no dia 11 de setembro. Por que 11 de setembro? Porque foi o primeiro dia de aulas na UFABC. Uma universidade não é nada sem seus estudantes e é por isso que a gente comemora, celebra o aniversário da UFABC no dia 11 de setembro. Então, a UFABC foi criada como uma universidade diferente das tradicionais no Brasil, focada muito na interdisciplinaridade, na pesquisa e no comprometimento social. Nós temos 2 campos, essa é uma maquete do campus de Santo André. Todos esses prédios já estão prontos e já estão sendo utilizados, certo? Nesse momento aqui, nesse prédio, que é um ginásio de esportes, está funcionando um hospital de campanha para o Covid. E aqui no fundo, na verdade, a gente construiu mais um prédio bastante grande de laboratórios. Esse é o campus de São Bernardo do Campo,
certo? Também já está totalmente funcional, todos esses prédios já estão construídos, certo? Bem, quais são os princípios fundamentais da UFABC? Como eu falei para vocês, a interdisciplinaridade, sem dúvida, é um dos seus pilares de atuação, e eu vou falar bastante para vocês sobre interdisciplinaridade durante a palestra de hoje. Além disso, um outro pilar que é importantíssimo, mas que eu não vou tocar tanto, mas que deve ser mencionado, não vou tocar tanto nessa palestra, é a questão da inclusão social, certo? 50% das vagas do vestibular, ou do Enem, das vagas para estudantes de graduação da UFABC são para estudantes oriundos da escola pública. Isso é uma regra desde a criação da UFABC em 2006, desde o início, e a gente acha que a inclusão social é uma forma da gente atingir a excelência, que é o terceiro pilar de sustentação da UFABC, certo? Nós gostaríamos de construir uma universidade de padrão mundial e a gente gostaria de formar dentro da nossa universidade, com todo esse perfil mostrado aqui para vocês, algumas das mais brilhantes mentes do nosso país, certo? A UFABC hoje tem 29 cursos de graduação, cerca de 13 mil alunos. Eu não vou me aprofundar nos nossos cursos de graduação, já muito, eu vou mencionar aqui, porque é importante para o contexto dessa palestra, mas a gente tem mais de 1.000 disciplinas sendo oferecidas, sendo que, em princípio, todas essas 1.000 disciplinas estão disponíveis para serem cursadas por todos os 13 mil alunos da UFABC, certo? Além disso, há questões administrativas que ajudam na interdisciplinaridade, certo? Os nossos laboratórios são todos compartilhados, tanto os secos, os úmidos, os laboratórios de informática. Uma outra um outro ponto muito importante que facilita muito a atuação interdisciplinar da UFABC é o fato de que na UFABC não há departamentos. Eu sou físico, mas na UFABC não há um departamento de física, certo? Então, a ideia é que o fato de não existir esses departamentos faz com que os professores consigam interagir mais entre si, certo? Então, todos os docentes são doutores, certo? Hoje já tem mais de 700 docentes contratados em regime de tempo integral. E os professores, esses 700 doutores, eles são distribuídos em 3 centros interdisciplinares. Tem o centro CMCC, Centro de Matemática, Computação e Cognição, CCNH, Centro de Ciências Naturais e Humanas, que é onde eu estou lotado, e o SEX, Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Então, só para dar um exemplo muito rápido, nesse centro, no CCNH, nós dividimos ou interagimos entre físicos, químicos, biólogos, filósofos, todos num mesmo ambiente. Então, isso propicia que a gente trabalhe de forma muito mais próxima e interdisciplinar, que é o nosso objetivo, certo? A UFABC, um dos grandes pilares são os bacharelados interdisciplinares, certo? Bacana é que o estudante ele entra para a universidade e não para um curso de formação específica. Então, ele entra nesses bacharelados interdisciplinares e ele pode seguir uma série de caminhos diferentes depois de se formar nesses bacharelados interdisciplinares. Pode ir direto para o mercado de trabalho, pode procurar um curso pós-BI, fazer pós-graduação direto ou ir para uma outra universidade, tanto no Brasil como no exterior. E, na verdade, todos esses caminhos aqui, nós temos exemplos aqui na UFABC de alunos que seguiram todos esses caminhos e, inclusive, outros caminhos que a gente nem pensa. Tem alunos que fizeram mais de um curso, tem aluno que se formou ao mesmo tempo no mestrado e no curso de pós-BI. Então, tem vários caminhos diferentes que esses alunos
podem cursar. Nós temos, eu costumava dizer, 2 cursos interdisciplinares, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia e o bacharelado em Ciências e Humanidades, mas, há alguns anos atrás, nós aprovamos as licenciaturas interdisciplinares. As licenciaturas interdisciplinares são um curso novo na UFABC. O primeiro processo seletivo de estudantes foi feito no Enem do ano passado, quer dizer, os alunos deveriam ter entrado na universidade agora em maio, certo? Os primeiros alunos das licenciaturas interdisciplinares, mas por causa da pandemia isso não foi possível ainda, certo? Mas daqui a pouco eles estão com a gente. Bem, vamos falar. Então, esse é o contexto da UFABC. É importante eu colocar esse contexto para que vocês estejam cientes de onde nós estamos inseridos e de como nós vamos tentar formar os nossos pesquisadores, certo? O tema interdisciplinaridade, há uma vasta literatura sobre esse tema, certo? Eu gosto de citar essa trilogia aqui, que são 3 livros bastante volumosos, organizados principalmente pelo Arlindo Felipe Júnior, lá da USP, certo? Então, o primeiro livro foi Práticas da Interdisciplinaridade no Ensino e Pesquisa. O segundo livro, Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação. E o terceiro livro foi Internalizando a Interdisciplinaridade, certo? Então, essas, sem dúvida, são referências extremamente importantes quando a gente trata de interdisciplinaridade. Mas por que interdisciplinaridade, certo? Por que a gente quer falar de interdisciplinaridade? Por que a gente quer formar pessoas para atuarem de forma interdisciplinar, certo? Na verdade, isso vem, essa demanda pela interdisciplinaridade não é uma coisa que a gente quer forçar, mas é uma coisa que aparece quando nós nos debruçamos sobre alguns dos maiores problemas da humanidade atualmente, certo? Então, se nós pegarmos temas como o aquecimento global, que é um problema real, certo? O problema da miséria, como é que a gente se debruça sobre o problema da miséria, da fome, questões relacionadas à saúde pública, crescimento populacional, à sustentabilidade, todos esses temas, não há uma única disciplina que possa se debruçar sobre isso. É necessário que um grupo de pesquisadores de diferentes perfis atuem juntos para tentar propor soluções para esses temas, certo? Na verdade, esses temas já estão na minha palestra há algum tempo, a gente já debate tudo isso daí, mas hoje a gente não pode pensar num tema mais interdisciplinar do que a enorme crise que nós estamos enfrentando hoje relacionado ao coronavírus, ao Covid-19, certo? Qual a disciplina que trata ou que tenta resolver a questão do Covid? Não é uma única disciplina, certo? São uma série de disciplinas diferentes que tentam atacar o problema do Covid de formas totalmente diferentes, certo? Então, a gente tem uma necessidade de governança sanitária em nível mundial. Como é que a gente lida com isso? Certo? A gente precisa fortalecer a cooperação internacional. Não adianta um país querer resolver sozinho o seu problema. Isso não existe mais. Interessante que o vírus vai entrar dentro do país de qualquer maneira. É engraçado que eu estava nos Estados Unidos agora no final de fevereiro deste ano. A pandemia já estava avançando na China, já estava avançando na Europa, e quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi uma reportagem no seguinte sentido. Os Estados Unidos, até então, eles estavam tentando barrar o vírus de entrar no país, certo? Mas naquela semana que eu estava lá, eles falaram assim, olha, não, desistimos. A gente está percebendo agora que é impossível barrar o vírus de entrar no nosso país.
o vírus vai entrar de qualquer jeito, então a gente precisa se debruçar sobre esse problema e procurar formas de resolvê-lo. Então, vocês veem, envolve cooperação internacional, envolve política pública e econômica, certo? O auxílio que está sendo financeiro que está sendo dado às pessoas em maior dificuldade é uma política pública importantíssima que precisa ser trabalhada, certo? Nós temos questões de vacinas, desinfecção. Até eu tenho um projeto, eu sou físico, trabalho com simulação computacional de materiais, e a gente está se debruçando sobre um projeto relacionado ao Covid. Então, não são só médicos que vão se debruçar para tentar resolver o problema do Covid, buscando vacinas e coisas assim, tratando os doentes. Existe uma série de profissionais diferentes que atuam nesse sentido. A gente, por exemplo, a gente está procurando materiais para construir LEDs que emitam na região do ultravioleta, mas ultravioleta com alta energia, certo? Hoje há lâmpadas que emitem no ultravioleta, isso a gente sabe, mas a radiação ultravioleta tradicional, ela é prejudicial ao ser humano. Você não pode tomar banho de ultravioleta. Mas há indícios, há estudos que mostram que nessa região do ultravioleta, que eles chamam Far UV, que é energias maiores, lasers ou LEDs construídos, esse tipo de radiação não seria tão prejudicial ao corpo humano. Então, o problema é que para você construir um LED com esse material, você precisa dopar esse material ou construir dispositivos, e isso é um desafio muito, muito grande. É só ver que se você pegar LEDs que emitem na região do verde ou do azul, foram desenvolvidos só recentemente, inclusive deram o Prêmio Nobel de 2014 para os pesquisadores que conseguiram criar esse tipo de LEDs emissores nessa região do azul. Então, a gente tem um projeto que vai atacar o Covid, talvez esteja pronto só para a próxima pandemia, mas nós estamos nos debruçando sobre esses temas para tentar propor formas de limpeza ou desinfecção de superfícies e até quem sabe, em algum momento, do próprio corpo humano. Então, bem, está muito claro, voltando aqui, a interdisciplinaridade, ou muitos dos problemas do mundo atual são interdisciplinares, e está muito claro que o Covid precisa de uma abordagem interdisciplinar ampla para conseguir ser tratado, certo? Bem, interdisciplinaridade já está sendo discutido há algum tempo. Essa daqui é a capa da revista Nature, é uma edição de setembro de 2015, certo? A Nature é uma das mais prestigiosas revistas científicas do mundo, certo? E ela dedicou a capa dela à interdisciplinaridade, certo? Então, por que esses cientistas devem trabalhar juntos para salvar o mundo? E aqui eles mostram diversas formas, diversos super-heróis que são os cientistas, os pesquisadores interdisciplinares seriam os super-heróis tentando resolver os grandes problemas do mundo. É bacana, nesse artigo eles fazem tentam mostrar algumas métricas sobre atuação interdisciplinar, certo? E aqui nesses gráficos aqui, há dois gráficos. O de cima é um gráfico onde eles analisam as referências de artigos científicos para a área de ciências naturais e engenharia e para a área de ciências sociais. Então, o que eles analisaram é todas as referências que são citadas em papers, e eles separaram essas referências em referências da mesma especialidade, que seria esse
laranjinha aqui. Então, por exemplo, eu trabalho na área de física da matéria condensada, eu cito um artigo que, cujo tema, o que trabalha na área de física da matéria condensada. Então, essas citações entrariam aqui, certo? Isso de 1950 até 2010. E esses azulzinhos são referências de outras especialidades, mas na mesma disciplina, certo? Aqui. Então, é como se eu citasse um paper de física, mas não necessariamente de física da matéria condensada. E o verde é referências de outras disciplinas, certo? Então, essa é uma medida que indicaria o quão interdisciplinar estão sendo os trabalhos publicados naquela área, porque as pessoas começam a citar trabalhos não somente do seu nicho, mas eles começam a citar trabalhos também de outras áreas de atuação. E vocês podem ver que tanto nas ciências naturais e engenharias, como nas ciências sociais, do ano 2000 para cá, parece estar havendo um aumento do número de referências em outras disciplinas. Então, mostra aí que está havendo uma atuação mais interdisciplinar por parte da comunidade. É bacana ver também, eles tentaram rastrear de alguma forma essas publicações interdisciplinares, certo? E tentaram ver quais os países que publicavam de maneira mais interdisciplinar. E, para nossa, é bacana ver aqui que o Brasil que na época era 1, 2, 3, 4, quinto país que mais produzia ciência interdisciplinar de qualidade. Então, o Brasil se qualificava ou se colocava à época como um dos países com maior atuação interdisciplinar, certo? Talvez isso seja um resultado até da criação do Comitê de Área Interdisciplinar da CAPES, que foi feito há bastante tempo atrás pelo Luiz Bevilacqua, certo? E isso induziu as pessoas a começarem a atuar de forma mais interdisciplinar em todo o país, certo? Agora, uma coisa que é interessante e intrigante é o seguinte: nós certamente, ou eu tento atuar de forma interdisciplinar, a minha universidade, a UFABC, tenta atuar de forma interdisciplinar, a gente se orgulha muito de atuar de forma interdisciplinar, e esse evento aqui é sobre interdisciplinaridade. Agora, será que a interdisciplinaridade significa abandonar totalmente a disciplinaridade? Será que há uma rivalidade entre disciplinaridade e interdisciplinaridade? Certo? Isso é um dilema bem interessante, viu, pessoal? Mas, na verdade, eu acho que não há não pode haver esse dilema. Não pode haver uma competição, não existe uma competição entre os dois. Para isso eu peguei aqui só para mostrar para vocês, eu mostrei primeiro vários problemas da humanidade que demandavam atuação interdisciplinar, mas, por outro lado, existe uma série de outros problemas que também são importantíssimos e que eles são intrinsecamente disciplinares. Eu peguei aqui uma referência, a revista Science, em 2005, está um pouquinho antigo, mas vamos lá. Ela listou os grandes, os 25 problemas, os grandes problemas da humanidade que ainda não haviam sido solucionados, certo? Então, se a gente vê aqui, será que nós conseguimos unificar as leis da física? Quem é que vai resolver esse problema? É a física, certo? Estamos sozinhos no universo, certo? Astronomia, né? Do que o universo é feito? Mais física, certo? Existe uma vacina efetiva para o HIV? É quem estuda vacina que vai resolver esse problema, certo? Então, tem coisas que são bem disciplinares e certamente são importantíssimas. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, que
a disciplinaridade é muito importante também para a interdisciplinaridade, certo? Então, essa disputa entre disciplinar, interdisciplinar foi uma das grandes questões quando a gente montou a pós-graduação na UFABC, certo? Então, esse era um dilema. A gente tinha a graduação que era de interdisciplinar, e nós estávamos trabalhando para criar a pós-graduação, que é onde você efetivamente forma os pesquisadores, certo? Que é o tema da minha palestra, o tema principal, mas é importante a gente fazer toda a contextualização para chegar nesse ponto. E a gente tinha esse dilema: será que a gente também quer que os cursos de pós-graduação da UFABC sejam interdisciplinares? Ou será que a gente vai adotar uma, um perfil disciplinar para os cursos de pós-graduação diferente do que havia na graduação, certo? Então, essa história da criação da pós-graduação na UFABC está relatada nesse artigo aqui, da concepção à implantação da pós-graduação na UFABC, o programa de pós-graduação em nanociências e materiais avançados. Então, esse artigo foi escrito pelo professor Milioni, que era pró-reitor de pós-graduação na criação da UFABC, e eu, que fui o primeiro coordenador desse programa de nanociências e materiais avançados, que é um programa interdisciplinar, e a Janaína Gonçalves, mais autora também. Então, nesse artigo, a gente discute o programa de pós-graduação em nanociências e também a visão geral da pós-graduação, ou da criação da pós-graduação na UFABC, certo? Só para contextualizar, nanociências é uma área intrinsecamente interdisciplinar, certo? Nanociências significa estudar objetos cujas dimensões sejam da ordem de 1 a 100 nanômetros. Um nanômetro é 10 na menos 9 metros, certo? E, além disso, para ser nano, esses materiais precisam ter propriedades diferentes daquelas dos objetos macroscópicos. E, na época, a gente tinha pesquisadores da área de física, da química, da biologia, certo? Na UFABC, e a gente juntou todos esses pesquisadores para trabalhar nessa área. Então, a área de nanociências é uma área intrinsecamente interdisciplinar, ok? Bem, então estávamos lá nós em 2006 e a primeira grande decisão sobre a formação de pesquisadores na UFABC, que é a pós-graduação, foi de que a gente decidiu que a pós-graduação precisava ser iniciada imediatamente na UFABC junto com a graduação. Quer dizer, a gente não ia esperar os alunos de graduação se formar para daí abrir a pós-graduação. A gente abriu a UFABC e imediatamente abrimos a pós-graduação. Isso foi muito, muito importante, porque, vejam, a gente tinha 100 doutores recém-contratados, todos pesquisadores, certo? Ávidos para orientar alunos de pós-graduação e para atuar na pós-graduação. Então, foi uma decisão bastante acertada, e a gente criou uma comissão para articular essa criação dessa pós-graduação. Então, essa foi a primeira decisão extremamente acertada, que contou com o apoio de todos os dirigentes da UFABC na época. A segunda grande decisão da UFABC, que foi extremamente acertada também, foi que a gente teria tanto cursos disciplinares como cursos interdisciplinares na UFABC, certo? Então, na época, em 2006, a gente submeteu 6 propostas para a CAPES, 6 propostas de pós-graduação. Um chamava Ciência e Tecnologia Química, que foi submetido para o Comitê de Química tradicional. Um programa em Energia, que foi submetido, é um programa interdisciplinar, que foi submetido para o Comitê Interdisciplinar. Um curso de Engenharia da Informação, que é um curso disciplinar também. Física, Matemática, que são cursos disciplinares. E o nosso curso de Nanociências e Materiais Avançados. Então, vejam, a gente conseguiu alocar todos os docentes da UFABC
nesses 6 cursos, nesse contexto aqui, onde, inclusive, como eu vou mostrar para vocês, os cursos interdisciplinares, eles se apoiavam nos cursos disciplinares para formar os seus alunos, certo? Interessante que esse é um e-mail histórico da UFABC, certo? Um pouquinho antes da gente submeter as propostas para a CAPES, o Luiz Bevilacqua, que é o grande mentor intelectual da UFABC, na época ele era vice-reitor da UFABC, ele mandou esse e-mail para a gente, e até hoje a gente cita esse e-mail nas nossas conversas, e que ele dava algumas diretrizes ou a visão dele sobre a criação da pós-graduação. E uma coisa que ele falou, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: a pós-graduação não pode renunciar à inclusão de doutorado. Ou seja, a gente pensava, vamos mandar só mestrado, vamos mandar mestrado e doutorado. Veja, todos os orientadores eram doutores. Por que não mandar um doutorado também, ou tentar aprovar um doutorado também, certo? Então, a gente submeteu tanto pedidos de mestrado como pedidos de doutorado também para todos os cursos que a gente trabalhava. Esse daqui é muito interessante. As publicações são consequências dos projetos de pesquisa e não a pesquisa definida a partir da facilidade de publicar. Ou seja, se você quer trabalhar de forma interdisciplinar, defina seu projeto e vá atrás do seu projeto. Porque se você quiser ficar publicando somente naquilo que você se sente confortável, e o nosso se sentir confortável é o disciplinar, você vai ter muita dificuldade em atuar de uma maneira interdisciplinar, certo? Então, então nós seguimos à risca esses projetos e mandamos tanto pedidos de curso de mestrado como de doutorado, sendo que vários doutorados foram aceitos. E a terceira decisão, que foi extremamente arriscada, e, na verdade, foi engraçado que a gente publicou um artigo na Revista Brasileira da Pós-Graduação, que é mantida pela CAPES, e a gente mencionou isso no artigo, só que o pessoal não gostou muito que a gente mencionou isso no artigo, não. Foi o seguinte: a gente submeteu os pedidos dos cursos de pós-graduação para a CAPES e já chamamos os alunos no mesmo momento, sem esperar a resposta, certo? Então, a gente recebeu alunos imediatamente. Isso foi muito ousado, mas a UFABC não tinha tempo a perder. A gente não queria esperar. A gente queria começar a trabalhar imediatamente. E tivemos sorte, porque os resultados chegaram e os nossos cursos foram aprovados, então os alunos estavam todos ok aí, mesmo antes de terem sido. Era uma época de ouro, era uma época com muito financiamento, nós tínhamos pessoas competentes e tínhamos essa convicção que os cursos seriam aprovados. Bem, quais são os maiores desafios na hora de criar um programa interdisciplinar, certo? Na hora de formar os pesquisadores de forma interdisciplinar? Sem dúvida, um dos maiores desafios é elaborar o elenco de disciplinas que os alunos têm que cursar, certo? Veja, um curso interdisciplinar recebe alunos de perfis muito diferentes. Então, nesse curso de nanociência, nós tínhamos físicos vindo, nós tínhamos engenheiros, nós tínhamos químicos, dentistas, pessoas formadas em farmácia, certo? Então, os estudantes têm diferentes perfis e as disciplinas têm que ser niveladas para atender a todos esses estudantes, certo? Então, um exemplo que eu gosto de citar é o seguinte: se você estuda nanociências, estruturas de tamanho extremamente reduzido, você precisa ter um conhecimento básico mínimo de física quântica, certo? Então, você precisa ensinar um mínimo de física quântica para esses alunos. Agora, então, a gente tem uma disciplina lá que chama Introdução à Física Quântica no programa de pós-graduação em nanociências. Agora, um dentista chega aí e vai fazer essa introdução à física quântica, o nível da disciplina tem que ser adequado para que ele consiga seguir, certo?
Já se você pega um estudante de física, você não vai pedir para ele fazer a disciplina de introdução à física quântica da nanociência. Então, é por isso que é aqui que surge o grande diferencial da UFABC. É importante ter uma fauna saudável de cursos de pós-graduação. Então, o que a gente pega? Em vez da gente pegar e dizer para o aluno fazer física quântica na nanociência, a gente coloca esse estudante para fazer a disciplina de física quântica da física, certo? Então, ele vai aprender, vai continuar aprendendo e, vai conseguir, a gente vai conseguir dar uma formação melhor para esse estudante dessa forma. Obviamente, tem algumas disciplinas, no nosso caso era uma disciplina de seminários, uma de ciência de materiais e uma disciplina de nanociências, que eram as 3 disciplinas obrigatórias comuns a todos os estudantes, certo? Então, essa é uma das dificuldades na formação de estudantes, essas disciplinas. E a outra dificuldade é incentivar os docentes a efetivamente atuarem de forma interdisciplinar, certo? Isso daí é muito difícil. Então, a gente fez um estudo aqui para verificar, na UFABC, esse estudo foi feito em 2013, se não me engano, para verificar se os docentes da UFABC estavam efetivamente atuando de forma interdisciplinar. Estudo esse daqui, Redes de Colaboração Acadêmica, um estudo do caso da produção bibliográfica da UFABC. Foi publicado nessa revista Interciente e foi escrito pelo Jesus Menachalco, por mim e pelo Klaus Capelli, certo? Então, a ideia era a gente tentar analisar as redes de colaboração dentro da UFABC. Ou seja, a gente queria tentar entender qual professor estava trabalhando com qual professor e se os trabalhos feitos por eles eram considerados interdisciplinares. Na verdade, para medir essa produção interdisciplinar, o que a gente fazia era tentava rastrear sempre que um artigo publicado com o endereço da UFABC tinha a participação de mais de um docente da UFABC. Então, no momento em que havia 2 docentes ou mais sendo coautores do mesmo trabalho, a gente entendia que há uma chance maior desse trabalho ser um trabalho interdisciplinar, certo? Então, na época aqui, quando isso foi em abril de 2013, esse daqui era o número de professores em cada um dos centros da nossa universidade, CCNH 166, SEX 218, e o total 501 docentes, certo? E nós rastreamos, então, a produção acadêmica. Não, aqui é o número de professores, a variação do número de professores em função do ano para cada um desses centros, certo? E no dia 1º de abril de 2013, nós usamos esse código chamado Script Lattes para analisar o currículo Lattes de todos os nossos docentes. E agora sim, nós buscamos, então, para cada ano, todos os artigos publicados. Então, você vê que aqui o número de artigos publicados por ano vai aumentando. O número de livros publicados, capítulos de livros, textos em jornais e revistas, trabalhos em anais. Trabalhos em anais não é um bom índice, porque tem áreas que conta muito, outras áreas não conta. Então, mas a gente avaliou também resumos expandidos e resumos em anais de conferência. Então, a gente fez o cruzamento pegamos todas essas produções do currículo Lattes dos docentes e fizemos um cruzamento da produção deles, procurando essas interações entre os docentes para tentar medir a produção interdisciplinar. E a gente chegou num mapa como esse daqui. Então, nesse mapa aqui, cada pontinho corresponde a um professor da UFABC, certo? E os pontinhos vermelhos, os traços aqui no caso, indicam que há pelo menos uma publicação entre esses 2 docentes. Então, aqui há uma publicação entre esses 2 docentes, e assim por diante. Os vermelhos são CCNH, verde SEX e azul CMCC, os 3 centros. Então, você vê, a gente consegue identificar vários núcleos de trabalhos, de pesquisadores que trabalham de forma colaborativa
E é interessante que há também alguns links entre professores de centros diferentes. Aqui está a mesma coisa, só que com o nome dos professores, obviamente a gente não consegue ver, mas se a gente der um zoom nisso daí, a gente vai ver, aqui está o meu nome, por exemplo, eu, na época, eu publiquei com esse professor, com Jesus, que é o autor desse artigo aqui, a gente já tinha publicado um trabalho antes, que é um professor de outro centro, com o professor do SEX, que é o verdinho aqui, certo? E esse professor daqui, também a gente escreveu um livro sobre os 5 anos da UFABC. Então, a gente consegue começar a mapear e entender como funcionam essas redes colaborativas entre esses docentes. Então, a gente consegue quantificar a pesquisa interdisciplinar. Ou seja, todas essas interações indicam um potencial de haver pesquisa interdisciplinar ocorrendo entre esses pesquisadores. Aqui está um gráfico só para o CCNH, onde estão os principais núcleos. Aqui só para o SEX, do outro centro da UFABC. E aqui para o terceiro centro, esse é o menor centro, certo? O centro de matemática. Esse é um gráfico parecido, mas onde a gente consegue ver melhor as interações entre diferentes centros. Então, vocês veem essas linhas aqui, por exemplo, indicam a interação entre um docente do CMCC com um docente do CCNH. Aqui as linhas que indicam interações entre os docentes. Então, quando há interação entre docentes de diferentes centros, a possibilidade de ter um trabalho interdisciplinar, em princípio, é maior ainda. Certo? A grossura da linha aqui indica o número de colaborações entre esses docentes. Essa linha aqui é tão grossa porque são 2 professores do CCNH que trabalham em grandes colaborações do LHC, acelerador de partículas europeu. Certo? Esse gráfico também mostra o número de interações entre cada centro, então vocês veem que a interação entre o SEX e o CCNH é mais forte do que as outras interações. Certo? Há 23 trabalhos colaborativos entre o SEX e o CCNH, e há 21 trabalhos colaborativos na época, né? Entre o SEX e o CMCC, e somente 5 trabalhos colaborativos entre o CCNH e o CMCC. Certo? Bem, então, isso foi bacana, a gente conseguiu ver que criamos uma universidade interdisciplinar e os docentes estão tentando trabalhar de forma interdisciplinar. A gente vê que há essa interação, poderia ser maior, mas a gente já vê que isso está surtindo efeito. Bem, um outro quesito importante na formação de pesquisadores, eu vou retornar a essa trilogia aqui, porque nós publicamos um artigo nesse terceiro volume dessa revista, Internalizando a Interdisciplinaridade, certo? Que o problema é o seguinte, na época havia muito discurso sobre interdisciplinaridade, mas a pergunta que se fazia é como a gente faz para internalizar, como é que a gente faz para a universidade efetivamente atuar de forma interdisciplinar, certo? E isso é super importante porque a gente começa a formar pesquisadores com perfil interdisciplinar e essas universidades precisam acolher esses pesquisadores depois, elas precisam contratar esses pesquisadores de certa forma, esses pesquisadores interdisciplinares precisam ir para o mercado de trabalho em algum momento. Então, isso a gente chama de internalização da interdisciplinaridade. Eu e o professor Hélio Waldman, que é reitor da Universidade Federal da UFABC, nós escrevemos esse capítulo aqui, a universidade e a construção da interdisciplinaridade, certo? Onde a gente fala sobre alguns obstáculos, ou começamos falando sobre alguns obstáculos à atuação interdisciplinar de pesquisadores, certo? Bem, um dos obstáculos maiores está nos docentes, certo?
na UFABC, todos os pesquisadores, os primeiros professores que foram contratados na UFABC, eles tinham sido formados em cursos disciplinares, certo? Eu fui formado em física, um curso disciplinar, o outro tinha sido formado em matemática, e é muito difícil você conseguir convencer os pesquisadores a sair de sua zona de conforto disciplinar e começar a atuar de forma interdisciplinar. É preciso muita maturidade do pesquisador para que ele faça isso, certo? O pesquisador em começo de carreira, ele muitas vezes não vai querer se arriscar no começo da sua carreira a ir para outras áreas sem um risco de não dar certo, certo? Bem, a outra dificuldade dos docentes é que a tendência na hora de ensinar, inclusive, é que a gente queira buscar os livros tradicionais que a gente estudou, quando, na verdade, por exemplo, do bacharelado em Ciência e Tecnologia, seria muito interessante se nós pudéssemos usar bibliografias novas, que fossem construídas de forma específica para os cursos que nós estamos falando, ou que estamos dando. Certo? Então, esse daí é um outro obstáculo para a interdisciplinaridade. Outro obstáculo bastante grande que eu vejo nas universidades é o inbreeding, certo? Ou seja, há uma tendência muito forte a você contratar somente as pessoas que foram formadas dentro da instituição, certo? O sujeito faz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e depois vira professor na mesma instituição, certo? Para que a atuação interdisciplinar flua melhor, é importantíssimo que as pessoas estejam abertas para interagir com pessoas diferentes, certo? E isso começa diferente, recebendo pessoas de outras instituições e depois recebendo pessoas de outras áreas de pesquisa, né? Bem, um outro entrave grande para o avanço da interdisciplinaridade, no meu modo de ver, e a UFABC compartilha dessa visão, é a existência de departamentos, certo? Veja, departamentos, eles são uma estrutura que está ficando ultrapassada, certo? Não há mais um núcleo, uma necessidade administrativa da existência do departamento. Tem universidades onde você tem um departamento e um curso embaixo. Daí sempre fica aquela briga, o que faz o chefe de departamento, o que faz o coordenador de curso, qual é que é o papel de cada um deles. Quer dizer, essa replicação de estruturas administrativas, ela poderia ser removida na UFABC. A gente sentiu em algum momento uma falta de departamento, mas não do ponto de vista administrativo, certo? A falta que nós sentimos foi a seguinte: havia uma necessidade, ou os pesquisadores gostam de viver em grupos, certo? Então, o departamento oferecia para eles essa estrutura de um grupo que os pesquisadores e os professores se sentiam como parte do grupo do departamento de física, por exemplo, certo? E isso fez falta em algum momento na UFABC, porque havia uma dificuldade dos pesquisadores se reunirem em grupos. Foi por isso também que nós criamos os núcleos de pesquisa, certo? Núcleos interdisciplinares de pesquisa. Então, criamos umas estruturas focado em pesquisa, focado em projetos de pesquisa, onde os pesquisadores faziam parte de um núcleo comum e as pessoas interagiam entre si, tinham palestras, tinham colóquio, e avançavam assim. Mas a gente entende que o departamento não é mais uma coisa tão necessária. Talvez um outro desafio gigantesco, eu não sei como isso é feito nas universidades de vocês, mas na UFABC já foi abolido isso daí desde o começo, são os editais de contratação de pesquisadores ou de docentes, certo? Quando se lança, a gente vê que muitas instituições ainda, seja empresas ou próprias universidades, quando elas buscam profissional, elas falam: eu quero um físico da matéria formado, graduação, mestrado, doutorado em física.
Quem disse que um engenheiro elétrico não pode fazer física de alta qualidade, certo? Quem disse que um químico não pode fazer física de alta qualidade, certo? Então, a gente tem que parar de querer especificar em muito detalhe a formação pretendida para uma certa posição, certo? Deixe e selecione as pessoas pela competência delas e aquilo que elas conseguem desenvolver e não necessariamente pela área onde ela se diplomou, certo? Então, isso é um outro ponto bastante difícil quando a gente fala de pesquisadores da área disciplinar, certo? Como é que a gente pode avançar nessa formação de pesquisadores ou internalização? É o seguinte, as teses de doutorado, as sugestões de que a gente poderia tentar desenvolver essas teses de doutorado em formato conjunto, não somente um orientador, mas um desenvolver pesquisas mais amplas, onde você tem um grupo de estudantes trabalhando num certo tema, um orientador, co-orientador, colaboradores, e isso faz, então, com que a gente consiga formar melhor os estudantes, os pesquisadores com perfil interdisciplinar. Outra forma de avançar na interdisciplinaridade é se a gente pensar mobilidade, certo? Mobilidade é fundamental para a gente incentivar a disciplinaridade. No Brasil é extremamente baixa essa mobilidade. Normalmente as pessoas começam a trabalhar numa instituição e ficam nela até se aposentar. Certo? Se nós formos para outros países, Alemanha, Estados Unidos, o docente para progredir na carreira é quase obrigatório que ele mude de instituição, certo? Aqui no Brasil isso não existe e eu acho que isso faz também com que haja mais dificuldade de troca de experiências, certo? E troca de culturas. Então, se houvesse mais mobilidade, você teria uma maior troca de conhecimento, levando ou facilitando, fazendo com que as pessoas ficassem mais acostumadas e abertas, então, a esse tipo de interação interdisciplinar. Bem, estou quase finalizando. Então, à medida que avançamos para o fim, eu queria tocar num outro ponto que fala sobre a formação dos pesquisadores e queria dizer que a interdisciplinaridade ela não está somente na academia. A interdisciplinaridade está também no setor produtivo, certo? A gente falou muito de paper, de publicação, né, certo? Agora, aqui na UFABC, nós temos um sistema de de doutorado acadêmico industrial, DAI, certo? E a ideia desse DAI é um projeto que começou na UFABC em 2011, eu acho ainda, 2012, alguma coisa assim. E a ideia é que a ideia é ter um doutorado, um estudante de doutorado que vai desenvolver o seu projeto de pesquisa dentro da empresa, certo? Então a UFABC já tem, ela fez um convênio com o CNPq há muitos anos atrás para que foi lançado esse projeto piloto do doutorado acadêmico industrial. Funcionou muito bem, certo? E hoje já está aberto, inclusive, já em uma série de outras universidades, o próprio CNPq lança editais para esses doutorados industriais. A ideia é que o doutorado é dividido em duas etapas, uma que chama pré-doutorado e o doutorado em si, e o aluno ele vai ter o orientador acadêmico, certo? Que é o orientador normal, e também tem um supervisor dentro da indústria. Aqui estão algumas das indústrias com as quais a UFABC tem convênio, certo? Então, o estudante ele pega, ele é colocado dentro da indústria, ele fica lá entre 2 a 6 meses fazendo uma prospecção. A gente já paga a bolsa para ele nesse período, mas ele não está matriculado no doutorado ainda. Ele fica fazendo uma prospecção de projetos dentro da indústria para ele desenvolver. No final desse pré-doutorado, ele apresenta o projeto para uma banca da universidade para ver se ele vai ser aceito dentro do doutorado ou não. E, para nossa felicidade, a grande maioria dos programas que entraram nesse doutorado acadêmico industrial eram
programas interdisciplinares na UFABC, mostrando que os problemas, ou que os cursos interdisciplinares tinham uma facilidade maior para aderir a, a esses, aos problemas do setor produtivo. Bem, eu estou encerrando aqui, pessoal. Então, eu falei para vocês sobre diversos temas diferentes, para contextualizar para vocês quais são alguns pontos importantes na formação de pesquisadores com perfil interdisciplinar, certo? Algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui ou de reforçar, que é importante formar ou treinar esses pesquisadores num ambiente onde haja tanto programas disciplinares como programas interdisciplinares, certo? O projeto que tem que ser interdisciplinar, certo? É interessante que a gente tente acompanhar se essa interdisciplinaridade está funcionando ou mensurar isso de algumas formas. E hoje, um dos desafios que a gente vê é tentar adaptar os processos das instituições para receber esses profissionais que a gente está falando, que a gente está formando, esses profissionais interdisciplinares, certo? É preciso derrubar algumas barreiras que ainda existem no momento de contratar esses profissionais interdisciplinares, certo? Mas não há dúvida, é só a gente olhar o que estamos vivendo agora, e infelizmente estamos passando agora com toda essa crise do Covid, mas não há dúvida que os grandes dilemas da humanidade, elas vão precisar de pesquisadores interdisciplinares que tenham uma visão ampla e diferenciada desses desafios. Então, eu acredito que o caminho que a gente está trilhando para a interdisciplinaridade está correto. Bem, era isso que eu tinha, pessoal, para falar para vocês. Agradeço a vocês aí por ouvir e estamos sempre à disposição.